Olá, gente amiga, que bom estar mais um dia aqui contigo, que bom estar conversando contigo sobre a palavra de Deus. Nós estamos lendo a Bíblia e o nosso texto de hoje é o Salmo 119, dos versículos 25 ao 48. Aliás, nós começamos a leitura e a reflexão do maior salmo da Bíblia, o mais longo, Salmo 119. Esse salmo mexe com a gente porque ele nos instiga, ou nesse trecho pelo menos, o foco é uma pessoa que decidiu viver pelos propósitos. Ele diz que o seu desejo é compreender as ordenanças, é compreender a palavra, é compreender a direção, é compreender o cerne da vontade de Deus. Ele diz inclusive que ele decidiu, interessante, né? É uma decisão, não é uma imposição. Ele diz que no seu interior ele decidiu construir a sua vida, dirigir os seus passos, ele decidiu como um todo viver a partir da palavra, dos planos, dos propósitos de Deus. A gente vive numa época e numa cultura de influencers, certo? Influencers que dizem pra gente o que a gente tem que comer, vestir, como que a gente tem que pensar. Existe também uma cultura dos nossos tempos de pessoas que infelizmente leem pouco. E quem lê pouco, geralmente reflete pouco. Quem lê pouco, conhece pouco. E quem lê pouco e quem reflete pouco, geralmente tem a tendência de viver pelo que outros dizem, por aquilo que outros vendem como sendo verdade, sentido, razão. Conhecer a palavra de Deus, deixa eu te dizer, em primeiro lugar é uma decisão. A pessoa que deseja viver pela vontade de Deus, certamente ela entrará em conflito, porque existem outras vontades reinantes ao nosso redor. Tem as ideologias, tem filosofias, tem a ideia da nossa cultura consumista, tem inúmeras teologias, às vezes, porque assim, convenhamos, eu fico pensando a confusão que passa na cabeça de pessoas quando elas pensam nas igrejas. Às vezes, uma igreja numa esquina defende uma coisa, na mesma esquina, na mesma rua, no outro lado da esquina, tem uma igreja que condena aquilo que a anterior defendia. É uma confusão. Viver pela palavra de Deus. Deixa eu te dar uma direção hoje. É uma decisão. Viver pela palavra de Deus significa lançar mão das nossas convicções anteriores fora e decidir viver aquilo que a palavra diz. Isso é uma decisão. Em segundo lugar, é um desafio de conhecê-la. Isso tem a ver com maneiras bem práticas. O que nós estamos fazendo aqui é um movimento para conhecermos, para lermos. Quem sabe você está lendo pela primeira vez a Bíblia na sua vida. Quantas descobertas bacanas, certo? Mas ao mesmo tempo perguntas, dúvidas. Você não vai resolvê-las todas numa única vez. Você terá que ler várias vezes e isso será um processo para longos anos. Terceiro detalhe importante, procure alguém que ajude você a entender. Procure alguém que ajude você a compreender, alguém que explique a você, alguém que tenha mais caminhada, um cristão sério, uma cristã séria, que conhece o Evangelho, que é discípulo de Jesus e que vai poder ensinar você a compreender. Em terceiro lugar, disse Jesus, feliz é aquele que ouve e pratica. Então, quando você ouvir um texto bíblico que fala sobre perdão, quando você ler e meditar e refletir, exerça perdão na sua vida. Quando você ler um texto bíblico que fala do poder da oração e de que a oração está disponível para todos, ore, entende? Então, é uma decisão que tem a ver com um caminho longo que vai durar a vida toda, porque cada texto bíblico é quase como um balde, que cada vez que você joga sua canequinha lá dentro, você tira uma porção nova, diferente da anterior, ou seja, ensinamentos, reflexões que você ainda não tinha se dado conta. Por isso é ação de Deus. Terceiro, tem alguém que explique a você e pratique. Peça a Deus que abra o seu coração. Peça a Deus que fortaleça você nessa jornada e tome essa decisão. A palavra de Deus, ela é útil para o ensino, repreensão, mas acima de tudo porque ela nos fala sobre Jesus. A palavra de Deus não é um código moral, não é um código ético, é uma palavra de salvação.
capaz de transformar vidas e histórias. Uma palavra poderosa, capaz de mudar toda a nossa história. Um grande abraço, Deus abençoe você, reflita na Escritura e você será abençoado.